Sasuke, o reflexo do sistema Shinobi. Bacana esse vídeo. Vamos deixar o like aqui, né, também, como de praxe. E vou aumentar a velocidade pra gente assistir aqui na live. Agora vamos, já chega disso. Se você não for realista, eu vou ter que quebrar todos os seus ossos. Vê se cala a boca. Você está sozinho desde o começo. Como pode saber alguma coisa sobre isso, ah? Como pode saber que é perder tudo aquilo? Sasuke Uchiha, pra muitos um personagem muito odiado. Cara, o Sasuke era muito B10. Eu amava esse Sasuke do clássico, pô. Muito, muito mesmo. Não é por menos que Sasuke é o meu segundo personagem favorito, né? Eu acho que muito disso se dá justamente pelo personagem, pelo início, né? No clássico. E pra outros, um dos melhores, ou se não, o melhor personagem de toda a obra. Sinceramente, quando eu era mais novo, eu não curtia muito ele. Achava incoerente, indeciso, toda hora precisa mudar de objetivo. Sabe, era um personagem muito incerto pra mim. Talvez por conta muito disso, quando eu era mais novo, eu não gostava muito dele. Mas, com o tempo... Um personagem machucado, traumatizado e muito manipulado também, né, pô? Por reassistindo várias e várias vezes a obra e crescendo, obviamente, amadurecendo, eu fui vendo como o personagem é realmente integrante e muito bom, e como ele foi bem escrito com o tempo na obra. Não é à toa que, hoje em dia, o personagem tá ganhando uma fama melhor. Desses últimos anos pra cá, muitos vídeos que eu vi elogiando bastante o personagem e como é pra ser elogiado mesmo, porque, sinceramente, Sasuke é um personagem muito injustiçado, digamos assim, da recepção da fandom. Não só ele, mas muitos outros que eu pretendo fazer vídeos sobre, como o caso do Obito, né? Que muita gente só se refere a ele como o personagem que só fez tudo. Pois é, pô, a galera julga muito o Obitinho, pô. Mas o Obito também é muito brabo. Merece ter esse hate todo que ele tem, não. O problema do Obito, justamente ali, é a questão dele não ter tido motivos muito certos para ele poder se virar contra a Konoha. Na verdade, ele nem tinha, né? Ele poderia ter sofrido o que ele sofreu ali, ter sido resgatado pelo Madara, e na primeira chance ele poderia ter corrido para Konoha. Mas não, a gente viu ali um garoto extremamente manipulado e que fez o que fez, né? Então, é isso. A mesma coisa é o Sasuke. O Sasuke, muito odiado, tem muito hater, mas a história dele é muito boa, cara. O moleque sofre pra caramba. Ele é muito manipulado. Ah, mas ele é um menino de prédio, ele. De prédio o quê, pô? O cara perdeu a família todinha ali na infância. Olha, ainda vivia sozinho lá naquela vila lá, naquele lugarzinho lá dos Uchihas, pô. Por causa de mulher, eu literalmente tenho esse membro Obito gado. Pode ter até hoje, mas teve essa mudança de percepção também ao personagem. Mas o foco do vídeo não é o Obito, talvez para outro dia. Mas vamos começar falando sobre o Sasuke Uchiha. E nada melhor do que começar pelo começo, é óbvio. Boa. Deixa eu... Tudo começa quando ele era só uma criança, vivendo com a sua família no clã Uchiha, que, sinceramente, é um dos clãs, digamos, mais almejados de Konoha, né? Apesar de toda a obra, o clã Uchiha é um clã que, caralho, meu irmão, parece que o Kishimoto só lembrava dele, pra tudo. Inclusive ali no início, né, a pessoa pensa que ia dar técnicas para os Hyuga, né, aquele Byakugan e tal. A gente vê dando tudo para o Sharingan. Tudo para o Sharingan. Naruto, por exemplo, poderia ter ganhado alguma técnica dessa, que foi dada ao Sharingan, poderia ser de Naruto, mas não. Foi pros Uchihas. Pelas suas habilidades oculares que eram excepcionais, assim, o Sasuke literalmente já nasce de um dos clãs mais, ou se não, o mais importante da Vila da Folha. Não é à toa que foi um dos clãs fundadores. Ele já nasce, querendo ou não, com um peso nos ombros, ainda mais tratando do seu irmão, o Itachi, que era um verdadeiro prodígio e um cara absurdo, que era literalmente o gênio dos gênios. Cara, sinceramente, quando você vai olhar historicamente os feitos do Itachi, era literalmente muito absurdos. Ele se formou na Academia Ninja com 7 anos de idade, despertou o Sharingan logo em seguida aos 8 anos, virou Chunin aos 10 anos e literalmente virou capitão da Anbu com apenas 13 anos. O Itachi, ele realmente é absurdo, pô. Mas bora falar sobre o Sasuke, bora aí. Literalmente era uma máquina. Então, além de, obviamente, por conta de tudo isso, o Sasuke idolatrar pra caramba o seu irmão por conta desses feitos, ele também se sentia inferior por não suprir essas mesmas expectativas sobre seu irmão, como era no caso dos seus pais, principalmente do lado do seu pai, que esperava as mesmas expectativas do Itachi pra ele. A gente vê isso no passado dele. Então, por isso, obviamente, que o Sasuke tem um talento ali, mas comparado com o Itachi, nem se compara. Então, obviamente, ele era meio que um talento. Caraca, Yurizinho, tem que pegar mais leve aí nessa edição, hein? A pessoa fica tonta um pouco, pô. Caraca, dá uma aliviada, deixa a cena fluir um pouco.
Ou se não, mete uma cena de mangá mesmo, porque é melhor. Pra não ficar assim, esse aspecto, pá, 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 pá. Dá uma tonturinha. O esforço junto. Então ele se esforçava para suprir essa mesma expectativa que tinha sobre o Itachi, para chegar no mesmo nível que o seu irmão e também ter o mesmo olhar de orgulho que o seu pai tinha sobre o Itachi. Então, obviamente, ele foi, querendo ou não, chegando perto, né? O Sasuke já estava evoluindo bastante. O pai dele estava bastante orgulhoso dele sobre os feitos do Sasuke, como ele havia melhorado. Só que aí acontece a tragédia. A única pessoa que ele amava, o que ele mais queria alcançar, destruir tudo. E o pior, disse que fez isso para testar suas habilidades. A partir dali, o Sasuke morre por dentro, fecha seu coração e decide apenas por viver por uma coisa, a vingança. Literalmente. Literalmente, pô. O Itachi, ele é muito filha da mãe, pô. Sempre falo isso. Não vou parar de falar. Ele é muito filha da mãe. Ele não precisava fazer tudo o que ele fez com o Sasuke. Por isso que o Sasuke é do jeito que é, entendeu? E muita gente que idolatra aí o Itachi poderia também dar uma olhadinha para o que ele fez com o irmão, né? E verificar se o irmão também não é top de linha, pô. Que o cara passou e o que ele atingiu aí, alcançou, né? Ao longo da história de Naruto lá, é absurdo, pô. A história dele é muito boa. Eu amo a história do Sasuke. Um garoto ali que perdeu tudo, teve justamente, foi colocado para ser um experimento, um teste, vamos dizer assim, para ver até onde ele poderia alcançar, para derrotar o próprio irmão e, enfim, para várias outras coisas. E, pô, ele poderia ter se tornado muito pior do que ele foi. E ele evitou muita coisa ao longo da obra, hein? Muita coisa o Sasuke evitou. O irmão que ele mais idolatrava, que ele usava de espelho para conseguir melhorar as suas habilidades, os seus objetivos como ninja, simplesmente foram destruídos por essa mesma pessoa. Diferente do Naruto, que, querendo ou não, ele já crescia sozinho, vivendo nessa vila ninja, apesar de ele ter o lado do Sasuke por ter vivido sozinho, ele não sabe como foi conviver com uma família, sabe, com pessoas que, querendo ou não, ele amava. Então, imagine tirar tudo isso de você. Literalmente, ele sentiu um vazio por dentro, e que ele não queria mais sentir. É muito difícil a gente medir a dor, né, de dois personagens, ou seja na vida real também. Ah, porque fulano cresceu com os pais e perdeu ali aos 7 anos que ele perdeu, 6 anos, 5, sei lá quantos anos, acho que perdeu, não lembro. Cresceu, perdeu não só os pais, mas perdeu toda a família dele ali, né, justamente viu aquilo ali acontecer várias vezes por conta de um irmão filha da mãe, entendeu? Enfim, e o Naruto que cresceu sem os pais, sem família, sem nada, sendo julgado ali na sua aldeia, enfim, na sua vila, né? Enfim, isso é muito difícil medir. Quem sofre mais aqui? É muito difícil medir, muito difícil mesmo. Até quando a gente para pensar também que o Sasuke, se eu não me engano, ele, mesmo depois que a família dele toda foi massacrada, o clã, ele continuou ainda morando lá, no local lá que era que o clã tinha as casas, né? Imagina, pô. Que sofrimento do caramba pra uma criança. Tal do Hiruzen realmente não ajudou em nada, em nenhum órfão mesmo, né? Que cresça de qualquer jeito e pronto, né? Imagina isso na vida real. Isso novamente. Apesar de o Sasuke querer ficar só no canto dele, não querer muito envolver nesses sentimentos por amor de novo, ele, querendo ou não, se isola. Mas ao decorrer do anime, a gente vai vendo que ele vai realmente se portando com seus companheiros, inclusive entregando até a sua vida por eles. Desde o início do anime, no início do arco dos Zabuza lá, ele defendendo a Sakura sem pensar duas vezes, ou mais pra frente, quando ele tá enfrentando o Gaara, e ele fala pro Naruto correr e levar a Sakura junto, nem é que ele morra naquele momento, ele não quer ver os seus companheiros morrendo na sua. O Sasuke, ele claramente, ele é muito, muito companheiro mesmo. Ele é uma pessoa muito entregue, justamente ali. Se é pra alguém acabar sofrendo, que seja eu. Entendeu? Mas é justamente pela dor que ele carrega no peito, né? Que ele é assim. Frente como foi naquela vez. E é legal ver isso novamente nele, tendo esse lado sobre os seus sentimentos pelos seus companheiros. Só que aí tudo desaba quando ele reencontra com o Itachi, o esmagando, humilhando, e ainda colocando sobre um Tsukuyomi, revivendo a morte do clã por horas em sua mente, ou até mais, porque demorou até, digamos, bastante tempo para Tsunade chegar e resolver esse problema com o Sasuke. E como se não bastasse ainda, Naruto, que sempre foi tratado como fracassado, estava evoluindo muito rápido para o Sasuke. Aquilo era um sinal que ele estava ficando para trás, de novo. Não como algo como inveja. Era porque ele sabia que, se o meu companheiro aqui da equipe tá me superando, como que eu vou superar o meu irmão, que é extremamente mais forte? Tipo, pra ele isso ali era loucura.
nada do tipo. Só que ele tinha um objetivo em mente. Ele viu o nível que o Itachi estava e viu a evolução que o Naruto estava, obviamente alcançando o nível dele. Ele se sentia parado, não sabendo o que fazer. E ver tudo que o Itachi fez para alcançar aquele nível de poder, descartando totalmente o seu lado humano, e ainda por cima sendo azucrinado pelo Orochimaru, ele não via outra escolha que para vencer um monstro como Itachi, ele teria que abandonar também a sua humanidade. É aí que ele decide ir para o lado do Orochimaru. E aí que eu me pego, pô, pensando, a galera julga lá porque o Sasuke, ele quis mais poder e foi justamente atrás da fonte que lhe dava poder, que era o Orochimaru. E julgam muito ele por isso, né? Justamente da obra. E a galera passa muito a cabeça lá no Itachi, depois do Itachi ter feito tudo que ele fez lá no clã, que ele acabou com o próprio clã. Mas a galera ainda diz, não, mas foi pra proteger Konoha. Quando é pro Sasuke, ninguém acha justificativa, né, pô? É engraçado demais isso. Porque no fundo, ele acreditava que era o único caminho para vencer. Era virar um monstro também. Aí tivemos, obviamente, um dos melhores, ou se não o melhor arco do clássico, que é o resgate do Sasuke. E aí, depois de todo esse fuzuê, finalmente chegamos no momento icônico do arco, no Vale do Fim. Onde que Sasuke não vê sem outra opção. Apesar do Naruto entender querendo o seu lado, ele não havia outra escolha além de cortar laços com ele, pensando em até em um momento matar o Naruto, porque ele achava que com esse sacrifício que ele poderia despertar o Mangekyo Sharingan, como o Itachi disse para ele, se ele quisesse realmente chegar no nível do Itachi. Mas ele para e decide lutar normalmente com o Naruto. Chega que tem muitos momentos que o Sasuke poderia matar realmente o Naruto ali. O mesmo é quando o desfecho dessa luta, que o Sasuke simplesmente decide não matar o Naruto, porque apesar de tudo, ainda havia o Ele não iria matar o Naruto em nenhum momento ali, entendeu? Ele tava lutando sério pra pelo menos apagar o Naruto e poder ir-se embora, pô. E também foi uma forma dele medir forças também com o Naruto, né? Foi ali onde ele viu completamente que ele precisava realmente ir atrás do Orochimaru de qualquer forma, porque ele não tinha. Ele tava perdendo para o Naruto. Ele não tava alcançando nem o próprio companheiro de equipe. Então, ali foi a última cartada mesmo para poder fazer o Sasuke permanecer na vila e a última, como é que diz? Últimas faísca para ele querer realmente ir embora. Orgulho e a humanidade nele. Ele queria poder, sim, mas não estava disposto a se tornar igual ao seu irmão. Sasuke desde o início só mata quando acha realmente necessário. Isso foi desenvolvendo melhor ainda no Naruto Shippuden, lá no treinamento com o Orochimaru mesmo. O Orochimaru chega aqui e fala que ele ia matar mesmo o Naruto, pô. Tem aquela cena lá, né, justamente, pô, mas sei lá, eu acho que não, pô. Acho que não. Deixa aí tua opinião, ele realmente ia matar o Naruto mesmo, é sério? estava mole, que desse jeito ele nunca poderia matar o Itachi. E o Sasuke retruca falando que eles não são quem ele quer matar. Ele joga o Naruto de cabeça no chão e atravessa o Naruto com um Chidori. Se não fosse pela regeneração da Kurama, que o Sasuke não sabia, o Naruto teria morrido. Pô, verdade, Roger. Verdade. É por isso que isso é uma live leiga, pô. É real, pô. Mas sei lá, velho. Sei lá, ainda acho que aonde acertou ali, né? Pô, velho. É porque acerta aqui assim, né, no Naruto. Aqui, dependendo da forma, né, não mata, né? Vamos achar justificativa pra vocês que não querer matar o Naruto, pô. Ou seja, o Sasuke não estava disposto a abandonar toda a sua humanidade, conseguir esse meio caminho de poder que nem o seu irmão. Vemos ainda mais isso quando ele vai formar o time Taka, que ele só vai matar quando realmente necessário. Isso foi desenvolvendo ainda mais e mais. Só que aí, vamos esquecer na parte lá do Naruto Shippuden, que ele literalmente ia matar lá com o Haikiri, o Naruto, a Sakura, todo mundo. Eu não sei o que aí no Shippuden aqui eu já não vou discutir. Aqui realmente ele ia passar o facão. deu no Kishimoto nessa hora, a gente só finge que isso não aconteceu, tá bom? Ah, Yuri, mas... Não, por favor. A gente só finge que não aconteceu, tá? Ai, esse momento assim é complicado pro personagem. Mas enfim, continuando. Vem finalmente, depois de tanto tempo de preparação, a luta contra o Itachi. Ele finalmente vence. Mas em vez de contar paz, ele conta mais dor, mais vazio. A gente vê isso antes mesmo de Tobi, Madara, por aí, revelar a verdade. E bom, ele ainda entra mais em nível de choque quando descobre a verdade. Que o Itachi não era um assassino cruel. Ele era um mate que fez... Martin, ele fez isso para que o seu clã não acabasse com todos da Vila da Folha, porque ele é um herói no escuro. Que fez para evitar uma guerra, para proteger a vila, sacrificou o clã e a família, e assim mesmo pela paz. Porque desde o início da fundação da Vila da Folha, com o lance ainda do segundo Hokage, que não tinha um dos melhores olhos para cima do clã Uchiha, alimentando mais essa
desconfiança e preconceito, digamos, pra cima do clã. E ainda por cima, chegou o terceiro Hokage, e com os outros membros do conselho, digamos, que, não sei, mais por conta do Danzo também, mais por conta do lado do Danzo, obviamente, que ele amou tudo isso, eles desconfiavam muito em cima do clã Uchiha, na questão Essa animação assim, pô, pegando um mangá e colocando justamente a animação, eu acho bem bonito também, bem bonito. do ataque da Kurama, da Raposa de Nove Caudas, pra cima da Aldeia da Folha, que tinha, o clã Uchiha tinha algo envolvido nisso tudo. E, obviamente a gente descobre depois que tinha mais coisa disso do lado do Danzo, mas a gente deixa esse assunto para outro vídeo, porque esse assunto da questão do clã, do ciclo de ódio, por aí vai, é assunto para outro vídeo essas coisas. Mas voltando para o assunto, que é o Sasuke, que ele... Tenho que até trazer uns vídeos aqui no canal mesmo, né? Justamente sobre o ciclo de ódio. Tô pensando aí em fazer, tô produzindo um vídeo agora, que eu espero que fique legal e que dê bastante visualizações, mas é bom falar sobre o ciclo de ódio. Dá um vídeo muito bom. vê tudo que o seu irmão fez e em vez de ele ver ele como um herói ou algo do tipo, na verdade ele vê que ele foi meio que uma vítima do que o pessoal do alto escalão fez com ele, usando ele de mera ferramenta para conseguir, digamos, uma falsa paz. Mas, quer ou não, após descobrir tudo isso, ele decide destruir tudo e todos de Konoha. Eu sei que bastante gente reclama desse ponto de vista do Sasuke de querer matar todos da Aldeia da Folha. Basicamente, Eu não reclamo não. Sabe por que que eu não reclamo? Porque merecia morrer mesmo o Hiruzen, o Danzo e aqueles conselheiros que ainda estão vivos lá em Boruto, porque tinha assim como tentar um outro caminho. Para tudo tem uma solução. Para tudo tem uma solução, entendeu? Assim como existe aquela frasezinha em Naruto, né? Todo jutsu tem uma fraqueza, não é isso? Todo jutsu tem uma fraqueza? Eu acho que é essa frase. Enfim, então seria como ter uma solução sim para livrar esse massacre. O clã poderia estar lá vivo, leve, solto, poderiam prender, sei lá, o Sakumo e outros que tivessem, deixar presos ou matar mesmo, ou sei lá, fazer o que eles poderiam fazer para manter a ordem, não precisar matar crianças, mulheres que não tinham nada, nem Sharingan tinham, muita gente que morreu ali nem despertar Sharingan tinha. Eu sei que poderiam ser respectivos ali, pessoas que poderiam no futuro querer, né, pintar e bordar, mas não funciona assim, imagina, se tudo que tiver problema a gente decidir, acaba com a família de fulano toda, não funciona assim, pô. E o Itachi, pô, tão gênio, só falou duas palavrinhas com o Hiruzen e depois saiu com o rabinho entre as pernas e foi cometer o que ele cometeu. descartando tudo que o irmão dele sacrificou para proteger essa vila, olha, temos que lembrar que, quer ou não, apesar das aparências, o Sasuke naquela época era um adolescente. E muito provavelmente ele acabou de passar por um trauma depois de ter visto seu irmão morrer, com o que aconteceu com seu clã, com tudo que aconteceu. Talvez digamos, o abalo emocional deve ter mexido muito isso com ele. Então, temos que entender esse lado também, tá, gente? Não querendo passar pano nem nada, mas, sabe, acho que ele não estava pensando muito bem na época. Então, tivemos o arco mais sombrio do personagem, que ele literalmente ia matar qualquer um que tivesse no caminho dele, não importa quem esteja da frente. Mas aí, depois, quando ele faz aquele escarcéu todo pra cima dos Kages e consegue matar o Danzo, tivemos a famigerada Guerra Ninja, que durante a guerra, Kabuto revive os mortos, com Endo Tensei, inclusive com o Itachi. Mesmo sendo trazido de volta como uma marionete, o Itachi se liberta do controle e se junta ao Sasuke. E o Sasuke meio... Itachi se liberta do controle. Minha gente, eu acho isso tão broxante, pô. Como ele se libertou, é claro, é foda, mas tipo, é tão broxante ao mesmo tempo. Tem sentido, cara, do nada. Ficou tomado Tsukami no corpo, liberta ele. sem entender nada do porquê, mesmo assim, ele ainda queria proteger a vila, mesmo depois de tudo. E bom, depois de lutar com o lado do seu irmão e vê-lo desaparecer em paz, ele começa a refletir: talvez eu tenha entendido tudo errado. O que significa de verdade ser um shinobi? Então, depois dele conseguir trazer o Orochimaru de volta, eles voltam para Konoha e eles revivem os Hokages e escuta as suas histórias, principalmente com Hashirama. E é doido sobre esse assunto do que é ser um shinobi, que eu falo atrelado a mais ao Itachi nessa questão. Então, por favor, se vocês não viram o vídeo na questão do Itachi, vão lá ver, tá aí no canal. De fato, o Itachi nunca foi herói. Nunca foi herói. Nunca. Nunca, nunca. Ele vai ser herói de um lado e vilão de outro. Ele... Não tem lógica. Ou você é ou você não é. E é isso. Por exemplo, nem o Batman é herói. Entendeu? Então, por que o Itachi seria?
é isso. Depois de vocês assistirem esse vídeo, vão lá para entender melhor sobre essa questão de ser Shinobi. Mas resumindo, com essa história toda que o Hashirama conta para o Sasuke, ele fala que o Shinobi é ser aquele que está disposto a tudo, se sacrificar para, enfim, proteger a aldeia da Folha, a sua vila. Chega que não é à toa que nesse momento, nesse requisito da questão de ser um Shinobi, o Hashirama exalta o Itachi e fala que ele foi melhor nisso até do que ele. Então, depois de entender o significado do que é ser um Shinobi, então o Sasuke decide mudar esse mundo quebrado e literalmente virar um Hokage. É, do jeito dele, mas sim, houve uma mudança. E imagina o Sasuke Hokage, pô. Simplesmente sentando ali naquela cadeira. Rola não, pô, não combina. Não combina. Na verdade, eu acho que não combina com nenhum outro Uchiha. Com a Sarada, talvez sim, né? Não sei. Mas com nenhum outro da história combinaria. Nenhum outro. Mudança significativa, então, do personagem de querer Ai, não vem dizer com Shisui, não, que Shisui combinaria, não. Ele é um arregão. Muito arregão. ser Hokage e mudar o mundo do jeito dele ou algo do tipo. Mas entendemos tudo isso, toda a progressão do personagem até então. Entendemos perfeitamente essa mudança dele e do porquê ele quer fazer isso. E depois do final da guerra contra Kaguya, a gente descobre do que mais o Sasuke queria. Ele vê que não vê outra solução além de querer matar os Kages que ainda estão dormindo. Ele vê como o sistema Shinobi é muito falho, não só nesse requisito de usar os ninjas como ferramentas, mas em todos os sentidos. Como tudo aquilo levaram eles até aquele ponto da guerra ninja. E ele decide mudar radicalmente tudo, mudando pela raiz do problema. Não mudar só a aldeia da Folha, mas sim todo o mundo. De como as coisas funcionam daquele mundo. Como Se chama quebrar a roda, né? Quebrar a roda, para que acabe o ciclo de algo determinado. aquele mundo Shinobi é cruel. Muitas das vezes, para ter uma paz meio que falsificada, digamos assim, uma paz falsa. E é doido como o personagem foi indo nesse ponto e a gente foi entendendo gradualmente e comprando realmente a sua ideia sobre o porquê ele quer fazer tudo aquilo. Isso eu acho muito foda. Como eu fui crescendo, reassistindo a obra. Já deixa o like aí para fortalecer bastante aqui a livezinha leiga. Como a gente vê como o Sasuke realmente foi trabalhado muito bem feito. O Kishimoto, pelo menos, tem muitas ações falando sobre a questão de escrita do Kishimoto, mas no quesito do Sasuke, eu não reclamo nem um pouco. Pode ver algumas falhas ali, uma aqui, mas eu realmente achei o Sasuke um personagem muito incrível. E no fim, Naruto e Sasuke lutam, mas não por ódio, e sim por ideologia. Isso é muito doido. Sasuke representa a dor, o sacrifício de desejo de cortar laços para proteger, enquanto Naruto, que especificamente Naruto, que eu vou falar mais sobre ele no futuro vídeo, representa a esperança, a empatia e a força dos laços humanos. Os dois literalmente lutam por um objetivo de mudar como funcionam as coisas nesse mundo, mas de métodos diferentes. Sasuke perde, mas o importante que isso é que ele entende que ele não precisa carregar tudo sozinho, não precisa apagar os seus sentimentos, que depois da guerra escolhe o exílio, não como punição, mas como uma forma de recomeço, de observar o mundo e de proteger a distância e de se reconstruir. Sasuke Uchiha não é herói nem vilão. Ele é um espelho de uma dor humana, da dúvida, da revolta e da possibilidade de transformação. Ele errou, caiu, foi consumido pelo ódio, mas teve coragem de mudar. Essa é a beleza do personagem. Ele nos mostra que mesmo quebrado, mesmo perdido, a gente ainda pode escolher um novo caminho. Finalmente chegamos ao... Muito bom. Pô, você é louco, pô. Me emocionei. Brincadeira, pô. Sério, pô. Mas o Sasuke realmente é meu segundo personagem favorito. Naruto é em primeiro, sim. Naruto em primeiro, né? Naruto é em primeiro, Sasuke é em segundo, em terceiro é o Nagato. final do vídeo. Esse aqui me deu um trabalhinho pra fazer, principalmente porque faz muito tempo que eu não posto vídeo. Foi mal aí, rapaziada. Foi mal mesmo, mas enfim, vídeo entregue. Eu pretendo postar mais vídeo toda semana. Então, por favor, se inscrevam, ativem as notificações. Ative Seja Membro aí pra me ajudar, pô. Isso vai me ajudar demais. E é isso. Bom, nós nos vemos no próximo vídeo. Falou, gente.